Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast aqui do nosso canal do Impulser Academy. E nós estamos aqui nessa pré-semana para a gente poder realizar ali o nosso primeiro congresso Impulser Conference. Então, são duas coisas ali diferentes, né? E nós estamos fazendo essa rodada aqui nessa semana com os nossos palestrantes para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre eles, né? Nós, do lado de cada equipe, já conhecemos esses palestrantes, mas a gente planejou esse podcast durante essa semana de pré-aquecimento do Congresso para que a gente trouxesse um pouco mais sobre eles, sobre a carreira, sobre a vida, o que que eles gostam, o que que não gostam, para que pudesse já dar uma pincelada, né, sobre as suas palestras, um spoilerzinho do que vai acontecer ali já na próxima semana. E eu estou aqui com essa palestrante aqui, diretamente do interior de São Paulo, né? Uma pedagoga e facilitadora em constelação familiar. Eu também não tenho ainda a honra de conhecê-la pessoalmente, mas enfim, estamos na mesma jornada, estamos no mesmo barco aqui do desenvolvimento humano, de levar a transformação para milhares de vidas como um todo. Então, eu quero receber aqui com muita alegria Roberta Russomano. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast do Impulser Olá, Academy. obrigada. Eu que agradeço o convite em participar, né, desse congresso, o convite de estar aqui conversando com você. Muito obrigada. Legal, então. Eu falei que você está no interior de São Paulo. Fala um pouquinho qual a cidade que você está, fala um pouco sobre você, o que que você anda fazendo ultimamente na sua vida profissional e como foi essa jornada, né? Então, você é pedagoga, mas hoje você também é facilitadora de constelações familiares, né? Então, conta um pouco para a gente Exatamente. como é que foi essa jornada de pedagogia, de pedagoga e conciliando essa questão da constelação familiar, como é que houve essa integração na sua vida? Bom, eu sou aqui de Araraquara, né, interior de São Paulo, sempre morei aqui, né, desde os 3 anos, me formei aqui na Unesp, fiz pedagogia. Quando eu fiz pedagogia, eu fiz pensando, que eu gosto muito de criança, fiz pensando na psicologia também, né, que é uma área ali que a gente estuda bastante. E logo que eu me formei, eu prestei o concurso da Prefeitura Municipal e entrei, né, para a sala de aula na educação integral, né, um projeto muito bacana que tem aqui em Araraquara, que foi praticamente pioneiro de educação integral. Hoje está se falando muito em educação integral, mas na verdade esse programa aqui em Araraquara existe há 30 anos e eu entrei nesse programa, me apaixonei, porque a gente trabalha com oficinas, com ludicidade, com emoções, né? Que vai bem ao encontro do que eu sempre gostei. Aí depois eu fiz a especialização em psicopedagogia institucional e clínica, porque na época eu tinha o desejo de conciliar a sala de aula com a clínica. Sim. Porém, eu me formei, eu fiquei um ano, né, que eu atendi, fiz alguns atendimentos, e depois eu prestei um processo seletivo aqui dentro, né, da prefeitura, para ser professora coordenadora. E aí eu passei e fui assumir a coordenação de uma escola. Então, isso, assim, foram depois de 9 anos, né? Que eu fiquei 9 anos na sala de aula, prestei esse processo seletivo. Aí eu estava também junto, eu estava clinicando, mas aí por conta da coordenação, eu acabei focando só na coordenação. Uhum. Aí eu acabei fazendo gestão de pessoas, porque eu senti a necessidade, né, de aprender a lidar muito com esse gerenciamento, assim, de pessoas, porque quando nós estamos na sala de aula, ai meu Deus, né, é uma dificuldade, mas quando nós vamos trabalhar com pessoas, né, com professores ali, também vem uma outra dificuldade. Então eu quis complementar a gestão de pessoas. Aí fiquei de 2012 até 2023 na coordenação. E aí, 2023, essa função, atividade, né, que a gente prestava internamente, né, processo seletivo aqui na prefeitura, ela foi extinta e a coordenação passou a ser um cargo através de concurso, né, para ser preenchido através de concurso. Eu optei por não prestar, né, esse concurso e optei por retornar para a sala de aula. Só que nesse meio tempo, eu já estava dentro da constelação familiar, né? E como que eu fui chegar dentro da constelação familiar? Na verdade, a constelação familiar, acho que desde 2014 que estava tentando me chamar, mas eu ainda
não estava preparada e não ouvi assim o chamado, né? Mas em 2023 eu passei por alguns problemas, né, na minha vida pessoal. E aí fui fazer terapia, tudo, e aí me veio assim, nossa, eu vou buscar ajuda da constelação familiar, que há muito tempo atrás eu fui, eu gostei, eu vou atrás da constelação. Aí fui atrás da constelação para resolver, né, meus problemas. Tudo que eu vi naquela sessão fez muito sentido para mim, foi muito bom. Aí naquela sessão, o facilitador me falou da pedagogia sistêmica. Aí eu já comecei a me interessar, né, porque para conciliar com a minha área, né, porque tem a pedagogia sistema, tem a pedagogia empresarial, né, aí eu falei, bom, eu vou fazer o curso, porque estava começando e era esse próprio facilitador que estava, né, iniciando uma turma nova. Aí eu falei, eu vou fazer. Aí eu entrei para esse curso, um curso totalmente presencial, de 2 anos aqui em Araraquara, e assim, me fez um bem, assim, muito grande, me expandiu demais e me curou de muitas coisas, assim, que eu tinha. Então, para mim, aí eu gostei tanto, foi tão bom para mim que aí eu falei, poxa, eu quero conciliar, eu não vou largar, né, a educação, porque eu já fazem 23 anos que eu estou na educação, pretendo me aposentar na educação, mas eu quero conciliar com os atendimentos, porque o atendimento para mim é uma terapia também, né? Então eu concilio assim à noite, nos finais de semana, às vezes a pessoa me liga, ai, Roberta, eu tô querendo ver um tema, a pessoa vem aqui e eu faço atendimento, porque assim, eu nem tinha pensado, né, em ser facilitadora, mas para mim foi tão importante, foi tão bom que eu falei, eu vou querer fazer para poder ajudar outras pessoas, para poder levar consciência para outras pessoas, do tão bem assim que me fez. Uhum, legal. E você, como educadora, isso é interessante porque o processo de educação é um processo também de conscientizar as pessoas, né? E Uhum, trazendo informação, construindo conhecimento, e você falou como da psicopedagogia, então vocês trabalham com várias abordagens, né? A sim. ludicidade, né? O trabalho de equipe, essa coisa toda, já entre com a molecadinha, de trabalhar junto, fazerem juntos ali. Então, esse processo ele é muito interessante e a gente percebe que, mesmo no meio adulto, é um processo que é contínuo, ele é contínuo. Como é que você, como pedagoga, e também facilitadora, né, sistêmica, vamos assim dizer, poderia trazer para a gente aqui uma ideia de como esse ser adulto, porque o nosso congresso tem um foco aqui para saúde mental, saúde física, saúde emocional, financeira, né? Essa consciência mais integral. Como é que você, né, sendo uma pedagoga, facilitadora também sistêmica, poderia trazer para as pessoas aqui que estão assistindo você essa ideia da importância do processo educativo contínuo? Contínuo. Porque muitas pessoas parecem assim acreditarem que, terminou a escola, não precisa aprender mais nada. Terminou a faculdade, não precisa aprender mais nada. Foi fazer uma pós, pronto, então tá bom, parei por aqui, não quero saber de mais nada, já aprendi tudo que eu. Por incrível que pareça, existem pessoas que pensam dessa forma. Então, como despertar a atenção, sobretudo do adulto, né, desse processo de educação contínua, sistêmica, como isso é importante para o adulto descobrir e entrar nessa jornada. Então, na verdade, até o tema da minha palestra vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre Ó. criança interior, crenças limitantes, né? Que tanto a criança interior como crença limitante, geralmente ela se inicia lá na nossa infância, né? E às vezes a gente nem percebe. Então, às vezes, lá na frente, enquanto adulto, aquilo me bloqueia tanto, né? E eu não sei de onde que vem, e de repente é ali daquela crença limitante, às vezes uma crença limitante de, você já estudou, já passou, fez uma faculdade, o importante é ter uma faculdade, um diploma, e acabou e trabalhar e pronto, e morre ali, né? Sim, Isso é uma crença, né? Já é sim. uma crença limitante. E na verdade não, porque nós estamos em constante aprendizado. E assim, a educação infantil lá atrás, ela é muito importante porque tudo que acontecer lá na nossa infância, né, os traumas, as dores, as crenças que colocarem na nossa cabeça, aquilo lá nós vamos, né, trazendo para a nossa vida. E em um determinado momento aquilo lá acaba, sabe, explodindo, estourando, e aí de onde que vem? Vem lá da infância. Então, às vezes a gente não dá muita importância, né,
o aprendizado, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né, com a criança, porque tudo isso vai formar ali na frente, né, o ser humano ali hoje, o ser humano que eu sou, tem muito daquela criança que eu fui, tem muito daquela criança que eu vivenciei, tem muito dos meus ancestrais que às vezes eu carrego é, experiências, aprendizados dos meus ancestrais que estão ali no meu campo, ali da minha família, né, o meu campo morfogenético, porque a gente herda muito mais do que a genética dos nossos familiares, mas a gente também herda essas experiências, esses aprendizados que a gente, sabe, começa a agir até de forma inconsciente. Então, assim, aprender é sempre muito bom e nós temos que o tempo todo estar aprendendo. Eu, por exemplo, eu fui me dar conta que muitas barreiras que eu tinha, muitas dificuldades, muitas inseguranças, elas estavam ali na minha criança interior, né, numa ferida de uma criança interior, em crenças limitantes que colocaram na minha cabeça e que muitas vezes, né, e eu fui aprender buscando isso. De que forma que eu fui aprender? Buscando, né? Não foi da noite para o dia, não. Eu fui buscar. Eu fui lá na constelação, fiz o curso e aí me deu. Nossa, olha só, faz muito sentido, né? Então, a aprendizagem é todo dia. Todo dia nós aprendemos. Que Todos os dias legal. nós aprendemos e todos os dias nós ensinamos. Sim, Porque é o que eu falo, numa escola, todos nós somos educadores, porque também a educação ela vem do exemplo, né? Então, é o que eu sempre falo, não é só o professor, todos nós somos educadores numa escola e nós aprendemos muito também lá com as crianças, né? E as legal. crianças aprendem com nós, e é isso. Sim. Eu trabalho com finanças pessoais, né? Então, fui professor há muitos anos também, vim da sala de aula, hoje não mais na sala de aula, mas enfim. E como trabalho com finanças, existem muitas crenças com relação ao dinheiro também. E dinheiro é Sim, sujo, né? Dinheiro não leva para o céu, leva para o inferno. As pessoas ricas não vão para o céu, né? É mais isso. fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Enfim, Uhum, e muitas dessas crenças, como você trouxe aqui agora, elas vêm justamente da nossa infância, elas são plantadas lá. E elas vêm ali, surgem, né, na família núclea, né, pai, mãe e irmãos, com a família parental, né, entre os parentes, né, tios, tia, essa coisa todinha, e a escola, e também a igreja, ou religião, vamos sim, dizer melhor aí, é religião. Então, exatamente. esses quatro ambientes, eles são praticamente assim os formadores desses nossos padrões de crenças desde a infância que aqui a Roberta está trazendo para a gente. Isso é muito importante, a Sim, gente ter essa consciência, e ela disse sim, algo muito importante, porque nós lá tivemos isso, mas hoje nós temos a oportunidade de não repetir esses padrões limitantes para os filhos de hoje, para os netos de hoje. Lá uhum. atrás não existia ainda nada disso, e também não podemos culpar os nossos pais, nem nossos Não, de jeito ancestrais por nenhum. causa disso, né? Ah, mas eles falam, Não, não, mas enfim, falou, falou. Agora você precisa ter essa consciência e resolver isso, né? E existem muitas ferramentas, e algumas dessas ferramentas, né, ou uma dessas ferramentas é justamente esse processo da constelação sistêmica que a Roberta vai trazer aqui na sua palestra e vai ser muito interessante. E se você está gostando desse vídeo aqui agora, desse podcast, senta aí a mão no like, dá um joinha pra gente, deixa um comentário também. E aqui abaixo do vídeo você vai encontrar o link para você poder adquirir o seu ingresso VIP para o primeiro Impulser Conference. Se você ainda não adquiriu, está perdendo tempo, porque nós estamos ainda com o valor promocional do primeiro lote. Então, clica aqui embaixo e adquira então o seu ingresso. E como eu estava falando, Roberto, então a gente tem esses padrões aí que vêm da infância, e a gente precisa trabalhar e ajudar as pessoas com isso, né? sim. Você tem cases do ambiente de trabalho, por exemplo, uma pessoa que de repente não para no emprego, uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe, uma pessoa que de repente não consegue, né? Trabalha, 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 mas não consegue alcançar níveis superiores dentro do trabalho, porque de repente apresentam situações também ou de crenças ou de situações não resolvidas lá na sua infância, ou até mesmo na primeira fase da adolescência. Você tem cases assim que você já trabalhou, que pudesse trazer para a gente? E como é que você aborda isso? Eu tenho.
tem bastante. A gente não se dá conta, né, que nós estamos ali num padrão de repetição, mas a gente tem bastante. E aí até a pessoa entender, né, que Uhum. tem assim algo a mais ali, até relacionamentos também, sabe? Eu tenho vários casos. Você quer de trabalho? Sim, se você tiver algum problema, se não, você pode vir de relacionamento também, não tem problema. Só É, de algum caso que de repente relacionamento. assim que você fala, puxa, teve uma situação que eu atendi que foi mais ou menos estava ligada ao trabalho, né, nesse sentido, por exemplo. Mas se não tiver, pode ser de relacionamento, porque no trabalho nós também temos relacionamentos, né? E uma pessoa que às vezes não consegue se relacionar bem por causa de repente uma crença, de repente ou sempre ouviu falar, você nunca vai se relacionar bem com a pessoa, você nunca vai casar, né? Você nunca vai Sim. conseguir nada porque você tipo é destrambelhado, como diz lá na minha terra, você é desorganizado, então você não Aham, vai conseguir fazer porque são essas frasezinhas inocentes que vão justamente fazendo esse processo de implantar essas crenças e que lá na frente, como a Roberta disse, vai trazer um problema mais sério para a gente. E o problema o outro problema que surge é que as pessoas acreditam que isso é normal e não é sim. normal, né? Então esses padrões eles precisam ser quebrados, né? Precisam primeiro ser conscientizados por profissionais como a Roberta, que ela vem e traz essa conscientização para as pessoas, para que aí sim possa acontecer um processo de mudança de tudo isso, né? Lembrou de algum caso? Então, padrão de relacionamento mesmo, sabe? Da pessoa, ela veio aqui me procurar e ela estava num relacionamento, e um relacionamento, assim, abusivo, que ela era, assim, o marido, né? Ela fazia de tudo. Ela era tipo a mãe dele e ele sempre assim jogando agressivo assim com ela, sabe? Com muitas assim agressões verbais assim, sabe? E aí você vai olhando assim, ela só atraiu esse tipo de relacionamento, entendeu? Abusivo, onde ela sofria agressão, seja física, seja psicológico. Então ela tinha esse padrão de atrair esse tipo de relacionamento para ela, Entendi. né? Então, e aí nós fomos ver tudo, onde que estava errado, aí nós vimos que a mãe dela também tinha esse mesmo padrão, e aí depois ela acabou, e aí com aquela crença que só atrai isso, só estava atraindo, aí nós fizemos todo um trabalho para dar uma melhorada nisso daí. Legal. Então vejam, né, pessoal, como é que realmente os padrões são instalados. E uma vez instalados, dá um trabalhinho para poder tirar. Então, o mais importante é trabalho sempre preventivo. E qual é o trabalho preventivo antipadrão? Autoconhecimento, né? O Sim, autoconhecimento é o caminho para que a gente possa, né, ampliar toda a nossa consciência, e a gente identificar essas situações e não permitir que elas possam interferir na nossa vida como um todo. Muito legal, Roberta. E aí, sim. pensando em tudo isso, qual foi o tema da sua palestra? Qual é o tema da sua palestra? Entendeu? O que você vai estar trazendo para a gente? Qual é a sua Então, intenção, né, na mensagem que você vai estar trazendo para o Congresso? então, a minha intenção é exatamente nós buscarmos esse autoconhecimento e refletirmos, né? Quem está comandando a nossa vida, né? Se nós somos comandados pela criança interior ferida, né? Que essa criança interior ferida, muitas vezes ela pode ser aquela criança que tem medo do abandono, da rejeição, da traição, né? Então, o que que acontece muitas vezes? Uma criança que, porque às vezes a gente é, tem essa ferida na nossa vida e a gente não sabe. E às vezes a gente não sabe, nossa, mas por que que toda vez que eu começo um relacionamento, eu acho que a pessoa vai me trair, eu acho que a pessoa vai me abandonar e fica naquela neura, que acaba realmente sendo abandonada, sendo traída, entendeu? Então, tem certas coisas que nascem lá na nossa infância. Então, às vezes, nós repetimos um padrão de relacionamento, ou de trabalho, ou de situação na nossa vida, e a gente não sabe. E muitas vezes está lá, dessa criança ferida, ou dessa crença limitante, né? Que nós crescemos com várias crenças limitantes e que não vem só da família, vem de professor, vem na escola, vem dos amigos, vem da igreja, vem da sociedade, né? Então, nós precisamos ressignificar, né? Olhar para dentro, ver, nossa, será que eu estou seguindo esse padrão, porque será que a minha criança foi ferida lá atrás e eu não estou sabendo? Porque às vezes a gente nem sabe a origem, nem lembra, né? Porque ela fica ali no nosso inconsciente. E geralmente, assim, eu puxo a sardinha, lógico, para o meu lado da constelação.
Por que que eu puxo? Não que é a única ferramenta que vai fazer com que eu descubra isso. Terapia também, psicanálise, psicologia, enfim, tudo isso. Mas, assim, eu enxerguei tudo na constelação familiar, na sessão. Então, descobri a origem, e aí tudo começa a fazer sentido, e aí parece que vem, assim, um filme na sua cabeça, e você fala, nossa, é isso mesmo. Então, a minha palestra chama Raízes Invisíveis, curando a criança interior e rompendo com as crenças limitantes, porque é extremamente importante que a gente se conheça para ver o que, né, o que está comandando a nossa vida, porque dependendo do que é, se é uma dessas duas coisas aí que eu tenho muito aí em mim, isso daí pode ser uma barreira para o meu desenvolvimento. E eu posso, assim, garantir, né, posso te falar, assim, de experiência própria, né, por que que eu trouxe esse temática, porque além de eu trabalhar com a infância, trabalhar com as crianças e ver o tanto que é complicada essa questão de crença, até para aprendizagem, experiência própria também. O tanto que eu deixei projetos de lado por conta de crenças, por conta de criança interior ferida que não estava curada. E agora, graças a Deus, estamos aí no processo né, de autorreflexão, né? Legal. E você conseguiu trazer, desculpa, trazer não, levar essa questão da constelação familiar para a sala de aula e para o ambiente escolar, que você eh, esteve, inclusive, como coordenadora há muitos anos, né, como ali como gestora de pessoas. Como que você conseguiu fazer algo nesse sentido? Se sim, como que foi isso? Sim, porque na verdade eu acho assim que na minha vida acho que eu sempre tive uma visão sistêmica, né? Porque quando você recebe aquela criança, ou quando você tem aquele professor, aquele funcionário, é, aquele professor, aquela criança, ela é muito mais do que aquilo que ela está na frente. Elas são todas as experiências que ela vivencia, que ela vivenciou, entendeu? Então, não adianta eu colocar e falar que todas as pessoas são iguais, porque cada um reage de uma determinada forma, né, em Sim. determinada situação. E tudo isso tem a ver com tudo que ela passou, pela experiência de vida dela, né? Então, quando a gente olha para aquela criança, a gente sempre tem que deixar para ela, né, que ela é o pai e a mãe, por pior que seja o pai, por pior que seja a mãe, mas ela é o pai e a mãe, ela é 50% de cada, e cada um, né, cada um de nós, né, nós somos 50%. Então, e eu fiz também um exercício bacana, né, que a gente usa bastante na constelação familiar, que é a questão de eu vejo você, eu estou aqui para você, né, que é para a pessoa se sentir vista, para a pessoa se sentir acolhida. E eu fiz uma atividade dessa, né, do eu vejo você, de uma criança olhar para outra e falar, e perguntar como que ela se sentia quando o colega falava, ó, eu vejo você, eu estou aqui para você. Então, assim, foi muito emocionante, sabe? Teve criança que chegou a chorar e falar, poxa, eu fico muito feliz porque eu me sinto amada, eu me sinto vista, sabe? E é importante, né? E a constelação, quando nós vamos fazer os exercícios sistêmicos, né, de consciência, a gente sempre usa essa frase, né? Eu vejo você, eu estou aqui para você, eu honro você, que nem para os pais, né? Que nós temos sempre que honrar os nossos pais, né? Por mais imperfeitos que eles pudessem ser, mas eles deram o que nós temos de melhor na nossa vida, que é a nossa vida, né? E nós somos 50% de cada um. E é o que a gente sempre fala, a gente não é obrigado a conviver, a amar, mas nós somos obrigados a respeitar e a honrar. E é Uhum. como eu falei, e não é culpar pelas crenças ou pela criança interior ferida, porque todos nós somos imperfeitos. E tudo que os nossos pais fazem pela gente é com a consciência que eles têm na época, né? E nós também, às vezes a gente também não tem consciência e está fazendo, está repetindo uma coisa, que a gente dá aquilo que a gente recebeu, né? E às vezes sem ter consciência, mas a partir do momento que nós temos consciência, né? Aí parece que tudo flui. É, Então, para mim, a constelação é muito importante. E saber também das leis, né, da constelação, né, as leis sistêmicas, né, que regem todos os sistemas, não só o familiar, mas o profissional, o escolar, né, que uhum. são importantes também, que às vezes quando uma dessas leis aí elas não são respeitadas, ocorrem os emaranhamentos, ocorrem essas repetições de padrões. Então, é tudo muito importante.
sim. E em qualquer fase da vida, sobretudo na fase adulta também. Então, imagine isso, Sim, isso que a, principalmente, porque, então, isso que né? você está trazendo, Roberto, é muito interessante já, enquanto criança já ter começar a ter essa consciência no modo delas, do jeito delas, né, naquilo que cabe naquele momento das suas vidas. Agora, pense no adulto que não consegue ver nada, não é visto, não é respeitado, e aí não respeita, não é amado, e aí também não ama, e aí não consegue aceitar, né, uma hierarquia, por exemplo, porque também não se dá o devido valor. Então vejo que existem diversos problemas, né, que a gente Uhum, precisa olhar para todos eles, e isso pode desencadear na saúde emocional dele, na saúde mental, né, nas finanças, né, porque uma pessoa que tem muitos problemas afetivos, por exemplo, vai lá e termina torrando o dinheiro todo, né, gastando, consumindo, ou com alimentação, ou com roupas, ou com, né, apetrechos aí para poder compensar uma deficiência, um problema emocional que ela está sentindo, que se ela tivesse o processo exatamente. de autodesenvolvimento ampliado, talvez ela passasse por isso. Então, Sim. então é muito interessante esse trabalho que você faz já também com Não, as é muito crianças, bacana. para poder já dar pavimentar já um outro caminho, outra possibilidade para elas, né? E quando chegar Sim, na e fase elas adulta, vêm mesmo com essas crenças, assim, é sim, muito engraçado, assim, sabe? Depois que a gente toma, né, consciência e a gente escuta as crianças falarem, nós falamos, nossa, como que essa questão da crença realmente é algo que tá ali, né? sim, sim. Enfim, E as crianças são mais abertas, né, Roberta? Para poder aceitar são, e elas são falar mais isso, abertas, né? Para falar sim, também, eu vejo você, eu te aceito, eu reconheço, eu te é. respeito, do que o adulto. O adulto já vai fazer aquela cara ali, O adulto tipo, ele é mais difícil, né, de falar, mas já a criança foi muito de boa, sabe? Quando eu propus essa atividade foi muito bacana, né? Às vezes quando nós estamos fazendo facilitação, né, numa sessão em grupo, às vezes fica difícil, ou às vezes que a pessoa tem que falar para alguém, né, que ela tá ali constelando, aí fica difícil, sabe? Às vezes a pessoa trava, começa a chorar, não consegue falar. legal. Mas faz parte do processo, né? Tem Sim, vezes que ela sim, precisa falar, tem vezes que tudo bem, não consegue falar, não consegue, mas assim, é muito bacana mesmo. legal. E assim, e nós assim nesse mundo, nós vivemos no automático, né? Então a gente não para olhar para nós, né? A gente vai Sim. agindo, vai ali, e nós temos que ter um tempo, né, para olhar para nós, né, para nos conhecermos, para ver onde que está apertando, o que está acontecendo na minha vida, né, fazer um balanço, é sempre muito importante isso daí. Muito bem. Eu estou aqui conversando com Roberta Russomano, né, essa pedagoga e especialista aqui em constelação familiar, num papo muito interessante sobre essa conscientização que nós precisamos ter acerca de toda a nossa vida, desde a infância, para que a gente possa encontrar o equilíbrio interior, ou seja, o equilíbrio sistêmico também. E se você está gostando Uhum. desse podcast, dá o seu joinha aqui, dá um like, deixa um comentário para a gente também. Começa a seguir a gente também no nosso canal da Impulser Academy e aqui embaixo do vídeo você vai encontrar um link para que você possa adquirir o seu ingresso VIP para o primeiro Congresso Impulser Conference, onde você vai ter não somente a palestra da Roberta, mas outros 40 palestrantes que estão inscritos já em nosso congresso. Então vai ser muito legal a sua participação, então venha participar com a gente nessa comunidade de aprendizes, né, de desenvolvedores do seu processo humano. E, Roberta, já estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Eu falei para você que passa rápido. E uma, Passa per- rápido mesmo, é, né? e uma pergunta que eu faço igualmente para todos os palestrantes nesse finalzinho é, é o que move a Roberta Russomano a fazer, né? Qual é o motivo, o que te move a fazer todos os dias o que você faz pelas vidas humanas? O que me move é exatamente isso, é levar conhecimento, né, para as pessoas, ajudar, né? Eu mesmo como professora, eu sou meio que uma professora meio mãezona, né? Que até às vezes as crianças falam que elas querem ser minhas filhas, se pode ser, eu posso ser mãe, que eu sou meio mãezona, porque eu gosto de dar conselho, eu gosto de conversar, eu gosto de colocar no colo. Então, a minha
O meu objetivo é esse, né? O que me move é esse, é eu poder ajudar, desenvolver vidas, né? Desenvolver pessoas, né? Para mim é muito importante essa humanização ah, é isso. Eu acho que minha motivação diária é isso, é poder levar o meu melhor assim para elas e ensinar o que de melhor eu posso passar, Muito bem, é isso ajudar aí. as pessoas, né? Porque eu já tive também, né, muitos problemas, eu sei o que que é, às vezes a gente precisa de uma mão amiga, então é isso, sabe? Muito mais do que professora, mas assim, ser uma mão amiga ali. Legal. Muito bom. E para a gente poder finalizar então esse nosso podcast, fala sua aqui quais são suas redes sociais, como é que as pessoas entram em contato com você, conhecem mais o seu trabalho como, né, consteladora familiar e dê o seu até breve aqui para o pessoal que está assistindo e também faça ou reforce o convite para eles estarem no nosso congresso na próxima semana. Bom, então, mais uma vez, gratidão pelo convite de participar desse congresso, gratidão pelo podcast, foi bem bacana. Não dá para a gente falar muito, porque o resto do conteúdo vai estar na palestra, Sim, né? sim. As minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, que é @Roberta Russomano, tudo junto, minúsculo. Tenho também o Facebook, né, Roberta Russomano. Tem o LinkedIn também, né, Roberta Russomano. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode entrar no inbox lá do Instagram ou do Facebook, que eu respondo. Falo, olha, eu vi o podcast, me interessei por tal coisa, que eu vou ter o maior prazer em poder ajudar. Às vezes não é na hora que a gente consegue responder, né, porque trabalho o dia inteiro ali com a molecada, mas assim, tendo um tempinho, eu respondo, mas vou ficar feliz se vocês me acompanharem nas redes sociais, porque é uma área assim que eu estou iniciando, né, da constelação, mas que eu estou amando demais, assim. Legal. Juntamente com a educação, lógico que já faz 23 anos e eu espero me aposentar na educação também. Legal. Muito bom, E então. vamos lá para o congresso, né? Primeiro Impulsor Conferência, porque com certeza vai ser maravilhoso para o nosso desenvolvimento, né, humano e também para a nossa saúde mental, espiritual, financeira. São temas assim, eu estou vendo assim, os temas das palestras vão ser assim de grande valia. E é aquela coisa que nós falamos, né, no começo, nós temos que estar nós não, assim, aprendemos só ali na faculdade e acabou. Nós temos que aprender sempre, buscar sempre conhecimentos novos e principalmente quando é um conhecimento que vai nos ajudar, né? Ajudar, assim, na nossa vida como um todo. Legal. Muito bom. Eu conversei então com Roberta Russomano, pedagoga, consteladora familiar, em nome de toda a equipe do nosso Impulser Academy, também da minha sócia, Cibele Sascas. Então a gente agradece a você, a sua participação aqui nesse podcast e também a você, Roberta, por a sua participação, por sua entrega aqui, o seu tempo e, sobretudo, pela sua confiança nesse projeto que nós estamos aqui iniciando, sem ter histórico passado, simplesmente você confiou, acreditou, está aqui com a gente e vamos iniciar essa Com jornada juntos certeza. e com muita Opa, prosperidade, abundância e crescimento para todos. Então, muito obrigado a você em nome com de toda a certeza. Eu que equipe. agradeço. Legal? Vocês também. Beleza. Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e com muito equilíbrio sistêmico aí nas suas vidas em todas as áreas. Até a próxima. Tchau, tchau. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas
e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso, transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.